Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu disse, falando aqui sobre a importância de aprender mais de Deus na escola bíblica dominical, é um pouco também do assunto que nós vamos estudar hoje à noite, da carta de Pedro, né? E sobre o treinamento de sábado, é muito importante. A inscrição é até hoje, por favor, dê o seu nome, né? Porque é muito importante nós, cada vez mais, estarmos capacitados a pregar o Evangelho, né? A compartilhar, a testemunhar. Todo crente precisa estar pronto para compartilhar a sua experiência com Deus. Todos nós precisamos, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, no bairro, na vizinhança. Nós precisamos fazer com que as pessoas saibam o Deus que fez boa obra em nossas vidas, amém? Deus fez uma boa obra na sua vida, diga amém bem forte. Eu estava conversando com a minha esposa, Denise, aquela que está dirigindo o culto aqui mais cedo, né? Nós fomos deixar o nosso filho, acho que no aeroporto, e a gente vinha conversando dentro do carro. E aí eu estava dizendo para ela o quanto eu sou grato a Deus porque Jesus me salvou. Jesus me salvou. Como é bom ter um Deus que salva. Abra aí a sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 17. Apenas. Capítulo 3, 1 Pedro 3, a partir do verso 13 até o 17. Quantos acharam? Digam amém aí, bem forte. Glória a Deus, 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 aleluia. Vamos lá, diz assim o texto. 1 Pedro 3, do verso 13 ao 17. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bom Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de render louvor e adoração a Ti, de entregar a Ti a nossa adoração, de render a Ti a adoração, aquilo que é devido ao Teu santo nome. O Senhor é digno de receber. Pai, muito obrigado por esse lugar, casa de oração, também um lugar, Senhor Deus, de adoração, lugar também, ó Deus, de ouvirmos profeticamente a voz do Senhor a falar aos nossos corações, tratar conosco, nos corrigir, nos exortar, nos edificar, nos curar, Pai. Em nome de Jesus, trata com cada um de nós nesse momento, especialmente, individualmente, com cada um de nós, por meio da Tua palavra, vem nos exortar, ó Santo Deus. É o que eu te peço, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Muito bem. Eu sempre faço uma pequena préviazinha antes de entrar no texto.
Pedro escreve uma epístola, né? Essa é a primeira carta de Pedro. Ele escreve a igreja, uma jovem igreja, a igreja que acaba de surgir. Ela é endereçada a todo crente. A igreja está aprendendo o evangelho, o ensinamento do evangelho vai chocar com tudo que as pessoas estão acostumadas a ver e a ouvir. O evangelho vai andar exatamente na contramão de todo o sistema daquela época. E as pessoas, elas de certa forma, estão aprendendo a viver a fé cristã. Essas últimas semanas, a gente vem ministrando aqui sobre exatamente o testemunho do crente. Como ele deve se comportar na sociedade. Qual é a maneira que o crente precisa se demonstrar ante a sociedade. Aqui a gente viu recentemente sobre relação patrão-empregado. No caso, na época lá, era senhor e escravo. A gente viu a questão sobre marido e mulher. Essa é uma relação também que sofreu uma excelente alteração, principalmente para as mulheres. A gente viu sobre o amor fraternal dos cristãos na semana passada, né? Não, semana retrasada. A maneira como os cristãos precisam amar e dedicar esse amor fraternal uns aos outros. E aí, na semana passada, nós vimos aqui sobre esse conjunto de virtude que o crente precisa demonstrar, especialmente diante das adversidades, né? E hoje, praticamente vai na mesma linha. De repente, você olhar na sua Bíblia aí, que tem aí alguns temas, né, divisões, dividindo os temas, ou melhor, dividindo os textos, né, o texto, os versículos, e aí tem os temas lá. De repente, na sua Bíblia tem aí, como na minha, a prática do bem, a longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. Cristo sempre vai ser o padrão, Cristo sempre vai ser o exemplo. Eu nem vou entrar na questão tanto do exemplo de Cristo, que é a partir do versículo 18 em diante, porque é bem complexo, vou deixar talvez para quarta-feira que vem. Mas se você observar, já é direto o texto falando sobre a vida prática do crente. E eu tenho dito ao longo dessas quartas-feiras como esse texto é importante para nós, como esse ensinamento é importante para nós. Por quê? Porque a igreja, né, o meio evangélico, o meio cristão, a gente percebe assim, um distanciamento daquilo que é o original, da igreja primitiva. Não que nós sejamos uma igreja falsa, absolutamente não. Mas pela falta do conhecimento, pela modernidade, pelas coisas que foram acontecendo dentro da igreja e a partir, inclusive, dos próprios líderes, nós nos distanciamos muito do que era a igreja no primeiro século. E é muito importante a gente tomar conhecimento desses princípios, desses valores, para a gente cada vez mais retroceder. Retroceder ao início de tudo, né? E buscarmos as primeiras obras, não nossa, mas da igreja primitiva. Observe aqui, nos versículos 13 e 14, vou puxar primeiro esses dois primeiros versos, eles vão nos mostrar dois grandes conceitos para a igreja. Dois bons conceitos importantes para a igreja daquela época. Uma igreja que estava sofrendo perseguição, sofrendo injúrias. Semana passada nós vimos que Pedro, no versículo 9, diz para a gente não pagar mal por mal ou injúria por injúria. O cristão, ele é alguém que realmente ele sofre o dano, mas ele entrega também nas mãos do Senhor. Então, era uma igreja que estava sofrendo muita perseguição, era uma igreja que estava sofrendo muitas adversidades. Se a gente olhar para os nossos dias, os nossos problemas, quando a gente começa a conversar com o crente, eu estou doente, ou alguém da minha família está doente, eu estou com minhas contas, com problema nas minhas contas, estou com cartão de crédito estourado, estou com todo cheque especial, eu estou com o nome sujo. Esses são os problemas de alguns cristãos hoje.
Mas, enfim, existem outros problemas bem mais graves também. Mas, enfim, versículos 13 e 14, deixa eu chamar você novamente para esses dois versos. Volte o seu olhar para esses dois versos mais uma vez, por favor. Verso 13 diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar? A igreja está sendo maltratada. Os cristãos estavam sendo maltratados. A própria sociedade, em meio àquela contramão que a igreja anda na contramão. E por andar na contramão, ela evidentemente será maltratada. Enfim, ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Nessa pergunta, Pedro está dizendo o seguinte: se a gente praticar o bem, a gente não vai sofrer dano. Porém, existem as exceções, amém? Sim ou não? Sim. Existem as exceções. E aí a igreja está sofrendo exatamente as exceções. Seus perseguidores, os seus opositores, aqueles que se levantam contra a igreja. Obviamente, tem gente que sofre consequências por causa dos seus próprios atos, ou os seus maus atos. O camarada começa a fazer contas, compras, desastrosamente, e aí começa a ficar com dor de cabeça, é muita perseguição, muita luta, mas ele fez realmente aqueles problemas financeiros. Mas enfim, foi só um exemplozinho. Versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer, e aí Pedro está chamando a atenção para a exceção. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Muito bem, deixa eu chamar a sua atenção aqui para esses dois versos e para dois conceitos importantes. O primeiro é aquilo que Pedro chama aqui no versículo 13, zelo pelo bem. Se fordes zelosos do que é bom. Sermos zelosos para o que é bom. Eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque o ser humano, nós, eu e você, nós podemos ter mais de uma atitude ou mais de uma reação quanto àquilo que é denominado bom, ou o que é do bem, né? Pode ser que a gente, de alguma forma, possa reagir como se ser bom é muito pesado. É uma carga, é um fardo muito pesado. Ou ser bom é muito entediante. Está na hora de eu chutar o balde e ver o que é que acontece se eu for mal, né? De repente tem gente que, diante da prática do bem, tem gente que pode, em algum momento da vida, surtar, vou usar essa expressão, surtar e achar que ser bom ou andar no caminho do bem pode se tornar uma carga pesada, pode ser um verdadeiro tédio, ou até mesmo pode ser uma coisa que ele deseja de maneira imprecisa, ele não tem precisamente o conceito do que é bom, ele não está disposto a pagar o preço do esforço de praticar o bem, de ser uma boa pessoa, e ele começa, de certa forma, a relaxar. E até se contaminar com outros conceitos, com outras vertentes, completamente até oposta ao bem. Mas veja bem quando Pedro diz que nós devemos ser zelosos com o que é bom. Essa palavra que Pedro usa, zelo, né? Zelosos do bem, é uma palavra que ela também significa, ou é aplicada àquele grupo zelotes.
que era um grupo patriota, que era um grupo extremamente patriota, de tal forma que eles estavam comprometidos, todos os zelotes estavam comprometidos com o ideal de morrer se for necessário, de lutar com todos os meios para trazer liberdade à sua pátria. Esse era o ideal dos zelotes. Eles eram ali chamados uns patriotas fanáticos, comprometidos, sob juramento, inclusive. Eram homens dispostos, homens e mulheres, só que as mulheres não apareciam na época, né? Mas eram homens dispostos a arriscar a própria vida, a sacrificar tudo que tinham ou possuíam, arriscar inclusive seu lar, seus entes queridos, por causa do seu ideal de libertação da terra. Eram os zelotes. A palavra zelo se aplicava exatamente à denominação, vou usar assim, né? Ao grupo extremista, os zelotes. E quando Pedro usa essa palavra zelo, zelosos do que é bom, é como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, eu vou tentar aqui uma espécie de parafrase, né? Amem o bem com essa intensa paixão, com essa mesma dedicação fanática dos patriotas à sua nação. E quando eu estava lendo isso aqui, eu estava pensando, o nosso país tem um bocado de coisa. Ultimamente, na política, né, nosso país está bem extremista. Ainda hoje à tarde, enquanto tomávamos o café, a gente estava conversando sobre alguns conhecidos nossos de rede social, que são ali muitos deles são ali fervorosos, né, dentro da política, estão sempre postando coisas, são pessoas que participam de movimentos, vão às passeatas, às manifestações, e fazem atualizações dos movimentos pró, contra o governo, enfim, cada um defendendo os seus valores, a sua ideologia, o seu partido. E eu lembro que muitas vezes a gente vê aquela crítica, se o crente, que tem muito crente dentro desse negócio, né, irmãos? Se o crente fosse tão zeloso com o evangelho, assim como ele é politicamente falando, né, nós estamos falando de alguns crentes, né, de alguns crentes envolvidos dentro da política. Se fossem tão zelosos com o evangelho, com a pregação do evangelho, com a promoção do evangelho, ou com a promoção do bem, como aqui mesmo o próprio Pedro coloca, né, que nós devemos ser zelosos do que é bom, assim como muitos cristãos hoje têm sido zelosos com relação à política, eu acredito que muita coisa interessante no meio cristão estaria acontecendo. E aí, então, é sobre isso que Pedro está colocando para a igreja, aquela igreja primitiva, aquela igreja que está aprendendo a ser igreja. Está dizendo que nós precisamos ter esse fanatismo pelo que é bom, pelo bem. Não é uma questão de religiosidade. Alguém chegou a afirmar que só quando o homem se apaixona pelo bem, é exatamente quando o mal perde o seu fascínio e perde o seu poder sobre as nossas vidas. Quando a gente está tão ali dedicado, zeloso à prática do bem, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, ao contrário ao bem, perde o seu interesse, perde o seu fascínio, perde o seu poder sobre a sua vida. É disso que Pedro está falando para a igreja primitiva que se aplica perfeitamente a nós hoje. Termos esse zelo pelo que é bom, pelo bem. Se a gente não for fanático pelo bem, em algum momento a gente
Hoje não. Acredite, eu vou tocar aqui, por exemplo, o petista ele não vai jamais relaxar, né? Não, o esquerdista. O esquerdista jamais vai relaxar para o cara da direita. O cara da direita jamais vai relaxar para o cara da esquerda. Em nenhum momento. Vai ser um defensor ali feroz do seu ideal. Não vai relaxar de jeito nenhum centímetro sequer. E é nesses termos que Pedro realmente nos orienta a igreja primitiva e orienta-nos hoje a sermos zelosos do que é bom, meus irmãos. Sermos zelosos pelo bem, pela prática do bem. E às vezes a gente não entende muito de teologia, não entende muito, não consegue fazer uma profunda interpretação teológica, mas seja zeloso pelo que é bom, pelo bem, pela prática do bem, pelo que é certo, o certo pelo certo. Rompa com tudo aquilo que é mal. Parece até óbvio a gente falar um negócio desse, mas tem muita gente que de vez em quando está lá pagando mal por mal, está retribuindo mal com mal, injúria por injúria. E de repente alguém diz, não, é só uma pitadinha de maldade, né? Só para ser mal, né? Tem uns que dizem assim, rapaz, só de mal, né? Só de mal vou fazer agora. Tu acha que o cara da direita só de mal ia voltar no cara da esquerda? Nunca! Nunca! De jeito nenhum. É extremamente radical, né? É extremamente radical. É nesse sentido que Pedro coloca que nós devemos nos tornar pessoas radicais, fanáticas, mas pelo bem, pelo que é bom. Radicalmente zelosos por aquilo que é bom. Você entendeu? Diga amém. Este é um grande e excelente conceito que Pedro coloca para a igreja. E o segundo conceito, no versículo 14, ele diz o seguinte: mas ainda que venham, ou melhor, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Esse versículo 14 vai falar exatamente da nossa atitude em relação ao sofrimento. Primeiro, eu quero que nós entendamos que nós somos afetados pelo sofrimento de duas formas, ou existem duas maneiras de nós entendermos o sofrimento. Um deles é puramente humano, no sentido de que faz parte da nossa humanidade, e isso tem a ver exatamente com as nossas tristezas, com as nossas aflições, com dor corporal, dor na alma, e ter que encarar a morte, ter que encarar a frustração, ter que encarar uma série de coisas assim, decepções, e isso causa sim sofrimento, isso faz parte da vida do ser humano. Todas essas coisas fazem parte de uma situação puramente humana e ninguém está isento delas. Isso é uma das formas de nós entendermos como somos afetados pelo sofrimento. Mas esse segundo jeito de sermos afetados pelo sofrimento é exatamente como ele diz aqui: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, que é aquele sofrimento injusto. Mas é aquele sofrimento, eu diria, como é que eu posso falar? Aquele sofrimento da exceção, né? Que você não plantou, que você não fez por onde sofrer, né? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, e ele diz, bem-aventurados sois. Ou seja, é exatamente o tipo de sofrimento que nós podemos sofrer devido à nossa fé cristã, ao nosso posicionamento, a nossa conduta,
a maneira como nós expomos a nossa fé. E aí eu tenho que entender também que eu preciso ter um comportamento diante do sofrimento que vou estar sujeito por expor a minha fé. Na escola, no trabalho, no bairro, nas ruas, na cidade, nos países por aí, nas culturas por aí. Eu estou sujeito às perseguições, às injúrias, aos opositores, aos perseguidores, aos que se levantam contra Cristo ou tudo aquilo que é de Cristo. Por simples antipatia, eu não gosto de crente e pronto. Você é gente boa, um crente fiel, um crente honesto, de bom testemunho, um crente educado, inteligente, cheio do Espírito Santo, mas tem alguém que diz, não gosta de crente e começa a te maltratar no trabalho, ou na escola começam a te excluir só porque você é crente e porque não gostam de crente. Você não fez nada para merecer maltratos algum, mas só pelo fato de você ser crente e a pessoa não gosta de crente, eles vão começar a te perseguir, começar a te excluir, por simples antipatia. Claro, isso pode ser também até certo nível, ou até certo grau, uma perseguição. E aí, é nesse momento em que a gente começa a sofrer, porque nós não estamos dispostos de forma alguma a negociar os nossos princípios. E aí a gente vai escolher sim o caminho estreito, a porta estreita. A gente vai escolher sim tomar a cruz, negar-se a si mesmo. A gente vai escolher sim o caminho mais difícil. Mesmo a gente fazendo tudo certo e as coisas dando errado. É disso que Pedro está falando, sobre esse segundo grande conceito. O primeiro é sermos zelosos pelo bem, e o segundo é o meu comportamento diante desse sofrimento. E eu não estou falando do sofrimento de doença, de perda, de morte, de frustração, etc. Eu estou falando de sofrimento, sofrer por causa da justiça. Sofrer simplesmente porque é crente fiel. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E, obviamente, não tem como, quando a gente olha a expressão bem-aventurado, nós lembramos de quê? Bem-aventuranças, lá no Mateus capítulo 5. Vou pedir a mídia para colocar Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Jesus termina ali, vamos assim dizer, essa sessão da bem-aventurança, né? Nos versículos 11 e 12, dizendo o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nos traz à memória isso. Aquilo quando Pedro diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Eu ia pegar um texto que tem em Atos dos Apóstolos, quando alguns discípulos sofreram perseguição, foram açoitados, foram presos, depois foram soltos, e aí quando soltaram eles, ficaram felizes, não porque foram soltos, mas ficaram felizes porque foram achados dignos de sofrer por causa do Evangelho. Os caras estavam regozijantes. Apanhamos por causa de Cristo. Oh, glória, coisa maravilhosa. Eram os crentes da igreja primitiva. E é nesse sentido que Pedro coloca: bem-aventurados sois, ou benditos sois, ou felizes sois. Mas acredite, Pedro não está tão inspirado nas palavras de Jesus do Evangelho de Mateus, embora nos lembre diretamente de Mateus 5, a bem-aventurança. O que Pedro tem em mente é
é aquilo que Deus fala por meio do seu profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 12 e 13. Por favor. Pedro está citando parte do texto de Isaías 8, verso 12 e 13. E essa fala de Deus ao povo, vamos lá. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais. Aqui é onde Pedro começa a pegar. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. 13. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Esse é o texto que Pedro está inspirado quando ele chama a atenção da igreja, quando ele exorta a igreja. Porque essa fala de Deus é uma advertência sobre o que devemos temer. Você não tem que ter medo de ser cancelado, você não tem que ter medo de perder o emprego, você não tem que ter medo de, sei lá, perder amigos. Você não tem que ter esse receio, embora isso sim nos preocupa, né? Ninguém quer isso, ninguém deseja isso. Mas não é isso que tem que ser o nosso temor. Quando Deus diz ao profeta, por meio do profeta Isaías, ao seu povo, ó, não temei aquilo que eles temem. Ou seja, nós temos um padrão diferente. O padrão do crente é outro. O mundo tem medo de ser cancelado, né? O mundo tem medo de perder as relações ali comerciais, perder as relações interpessoais. As pessoas têm medo de perder ali aquela rodinha de amigos. Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, e é aqui nessa fala de Jesus que nós precisamos entender sobre, né, juntando tudo, sobre essa advertência do que nós devemos temer. Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vocês sabem quem é, né? Temei quem? A Deus. Nosso temor é a Deus. Essa é a fala de Pedro, quando Pedro está ali instruindo aquela jovem igreja sobre perseguição, debaixo de sofrimento. E certamente a igreja estava vivendo uma grande pressão, né? E isso, de alguma forma, podia fazer com que eles abandonassem a fé. Existem relatos de historiadores do primeiro século que se dizia para os cristãos, ou nega Jesus ou morre. Era bem assim. Negue a fé ou morra. E os relatos dos historiadores são claros. Muitos abandonavam a fé. Muitos. Tem uma piadinha. A igreja estava lotada, né? A igreja lotada, o pastor pregando sobre a grande tribulação. E aí, combinado com alguns irmãos do Ministério de Teatro, entrou uns irmãos com as metralhadoras de brinquedo, obviamente, só que parecia bem reais. E aí, esses irmãos entraram com metralhadoras, gritando, ameaçando e dizendo, olha, quem quiser se salvar, negue a Cristo agora. Porque quem não negar a Cristo vai morrer. E aí um bocado de gente começou a aquele burburinho medonho, aquela coisa toda. E aí ele começou a dizer, olha, venham para cá os que negaram a Cristo. Irmãos, 90%. 90% foi ali. Ficou um punhado. Na igreja lotada, ficou um punhado de crentes que estavam dispostos a morrer por Cristo. E aí aqueles que negaram, os cabos da metralhadora disseram, pode ir embora. Saiam. E saíram atropelando tudo.
Depois que todo mundo saiu, eles tiraram os capuz, davam capuzado, né? Tiraram os capuzinhos e disseram, ó, era só para saber quem são os crentes fiéis. Pode ficar sossegado, ninguém vai morrer hoje, não. Era só para saber quem não ia negar a Cristo. Mas é nesses termos que estava acontecendo exatamente no primeiro século. Pressão do Império Romano, pressão, nega ou morre. Muita gente estava negando a Cristo. Era de manada de gente negando a Cristo, tentando salvar a sua própria vida, né? Só que há um dizer que diz assim: o cristão é uma pessoa para quem Deus e Jesus Cristo são supremos em sua vida. Para ele, sua relação com Deus em Cristo é o valor supremo. Ele está disposto a perder tudo. Tinha musiquinha, né? Perdendo, né? Perdendo tudo por amor e alegria. Como é? Me ajude. Oh, meu Deus do céu. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aí, eu estou sabendo. Perdendo tudo por amor e alegria. Dono dos meus dias. Aí a pessoa canta isso aí, sai as críticas na mídia, né? E tem um monte de crente aí que canta essas canções aí e não vive a metade do que se está cantando. Mas é exatamente o que é ser cristão. O que é ser cristão é entender que Cristo, Deus e o seu Cristo, Jesus, é o valor supremo nas nossas vidas. Irmão, eu consigo viver sem a Denise, mas sem Cristo não dá. Mas Jesus é tão bom que ele não me deixa viver sem a Denise, né? Glória a Deus por isso. Sem Cristo não dá. Sem Jesus não dá. Sem Cristo nas nossas vidas não dá. É sobre isso que Pedro está falando para aquela igreja. Então ele diz, versículo 15. Esse versículo 15 é muito importante. Eu me lembro que, eu confesso para os irmãos que antes de ser seminarista, eu lia pouquíssimo a minha Bíblia. Então, eu conhecia pouco da Bíblia. Meus irmãos, eu não conhecia quase nada. Então, comecei a estudar a Bíblia de fato. E aí, uma das minhas aulas lá no seminário, eu me deparei com esse versículo 15. Que eu precisava aprender mais sobre a Bíblia. Quando ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificai a Cristo. É como que Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês estão passando essas injúrias aí, estão passando essas perseguições, sofrimento. E vocês são abençoados, benditos, felizes, se estiverem passando por isso. Por causa da justiça, então vocês são bem-aventurados, se estiverem passando sofrimento por causa da justiça. E aí, para aguentar toda essa pressão da sociedade, do mundo, do sistema, da oposição, é preciso santificar a Cristo em vossos corações. Não vai negar. Se não, vai negar. É necessário santificar a Cristo em vosso coração. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós outros, em todos vós. E aí eu disse, eu preciso aprender mais de Deus. Comecei a estudar. Não parei mais, continuo estudando. Recentemente tem um amigo de WhatsApp, né? E esse amigo, ele me manda, todo dia ele me manda mensagem. Todo dia. Eu nunca respondo.
Ainda bem que ele não se chateia, né? Mas as mensagens que ele me manda são vídeos, né? Ele é uma pessoa que gosta de polêmica. Ele manda vídeo de ateus, ele manda vídeo de pessoas que leram o livro de Enoque e que tem uma interpretação a respeito dos anjos. Ele manda vídeo de pessoas falando a respeito de arrebatamento. Ele manda vídeo de pessoas falando a respeito da ressurreição de Jesus. Só pessoas que não creem nessas coisas, né? E fazem construções científicas malucas. E ele me manda esses vídeos. De vez em quando eu assisto. Mas, meus irmãos, acredite, eu assisto esses vídeos e cada vez que eu assisto, mais eu estou seguro da minha fé. Não dá nem para duvidar do que Jesus fez na minha vida. E eu fico pensando assim, puxa vida, me entristece porque eu sei que muita gente fica tropeçando nessas informações. Muita gente. E é nesse sentido que também Pedro está preocupado, que a igreja precisa santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. É nesse sentido. Aquele mundo hostil daquela época, como hoje também é. É diferente a hostilidade, mas ainda é. Tem muita gente que declaradamente não gosta de crente hoje. Muita gente. Tem muita gente hoje querendo destruir a igreja, destruir a Bíblia, desacreditar da fé cristã, da comunidade cristã. Existe um esforço muito grande para dizer assim, você não precisa ir para a igreja, você não precisa, não deve ouvir pastores. Você não deve ler a Bíblia. Ela é um livro ultrapassado. Os cristãos são uns malditos. Eu já vi gente dizer isso. Tinha que acabar com eles. Eu já vi gente falar isso. Então, no mundo hostil como era no primeiro século, que ainda é, a hostilidade ainda é tão feroz quanto, seria inevitável o crente ter que defender a sua fé, a fé que ele professa, né? Sou crente e sou crente por isso e por isso. Por que você é crente? Você já parou para pensar por que você é crente? Se alguém perguntar, meu irmão, por que tu aceitou Jesus mesmo? E por que tu vai para a igreja? O que tu vai fazer na igreja? Eu estava conversando com um irmão em crise recentemente, e ele estava dizendo, pastor, eu não estou vendo mais sentido ir para a igreja. Eu digo, pelo amor de Deus, o que houve? Pirou. Apostasia tudo, pura. É exatamente no meio de um mundo que hostiliza a fé, que se opõe à fé, que persegue a fé, que deturpa a fé, que tenta realmente dividir a igreja, separar a igreja. Nós precisamos santificar a Cristo em nossos corações, prontos para responder por que eu sou crente, por que eu vou à igreja, por que eu oro, por que eu leio a Bíblia e por que eu evangelizo. E por que eu estou levando esse evangelho a outras pessoas? Porque eu quero que mais... E por que eu quero que mais pessoas se convertam a esse evangelho? E por que eu estou disposto a perder tudo por causa desse evangelho? Eu perco amizade, eu perco negócio, eu perco dinheiro, eu perco o que tiver que perder por causa desse evangelho. Eu sei dizer por que eu perco. Pedro está chamando a atenção para essa importante atitude em um mundo hostil que a igreja precisa ter. E aí, nos versículos 16, ele vai colocar aqui alguns pontinhos que eu quero mencionar de forma rápida. Verso 16, ele diz, fazendo o quê, irmãos? Dando a resposta, tá, irmãos? Dando razão daquilo que eu acredito para as pessoas que estão incomodadas com a minha fé.
Então, eu preciso respondê-las. Mas responder como? Verso 16, fazendo todavia com mansidão. Eu não vou entrar em briga com ninguém, com quem não gosta do evangelho, com quem não gosta de crente, com quem não acredita na Bíblia, com quem não acredita em Jesus. Aí o problema é dele, mas não vou entrar em briga com ninguém. Eu não vou me alterar, eu não vou perder a linha. Pedro diz, faça isso todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados aqueles que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Deixa eu mencionar aqui de forma breve. Primeiro, como é que eu tenho que dar a razão da minha fé? Eu tenho que ser razoável. O que é ser razoável? É eu dar uma declaração daquilo que eu acredito de forma inteligente e inteligível. Qual é a diferença? Eu sei explicar porque eu creio no Evangelho, porque eu vivo o Evangelho, eu sei explicar o que aconteceu comigo, o que Deus fez por mim, o que eu era e o que eu sou, o plano e o propósito de Deus, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sei explicar de uma forma inteligente e inteligível, ou seja, de maneira que a outra pessoa também consiga compreender. No mínimo, eu preciso saber, dizer porque eu sou crente de forma razoável, irmão. Não precisa ser profundo, teologicamente, citando aí os grandes nomes, ou os grandes, sei lá, pensadores. Mas pelo menos, de repente, citar Pedro, Paulo, João, Bíblia, né? Jesus, os profetas. Leia a Bíblia e diga por que você é crente de uma forma inteligente e razoável. Seja capaz de expor a sua fé. Por isso, por que a gente tem esse treinamento sábado? São coisas que fazem com que nós entendamos por que somos crentes, por que a gente evangeliza, por que precisamos evangelizar. Enfim, alguém disse que uma das maiores tragédias da situação atual é que há tantos crentes nas igrejas aos quais, se perguntasse o que eles creem, eles vão ficar envergonhados, não vão saber dizer no que eles creem, no que eles acreditam. Não vão poder explicar. E se fosse perguntados a eles no que eles creem e por que eles creem, eles iam encontrar, iam estar igualmente perdidos. E ainda iam botar culpa no pastor, na liderança da igreja, que nunca ensinou para a gente. Puxa vida. Ela vai dizer assim, não, lá na minha igreja não tem, não ensina. E a escola dominical, que tanto foi falado aqui. Escola dominical, culto de quarta-feira. A própria Bíblia, leia a Bíblia. O cristão tem que passar exatamente por esse trabalho mental, espiritual, de pensar, e pensar seriamente no significado da sua fé. Para quê? Para exatamente naquele momento certo, você vai dizer, eu creio, por quê? Quer também aceitar Jesus? Está aqui, assim, assado. Quero não, então Deus te abençoe, pronto. Quero sim, então venha cá que eu vou orar por você. Aleluia, meu irmão. E devemos fazer isso de forma que? Com mansidão. Por que Pedro faz questão de dizer que nós precisamos fazer isso com mansidão? Porque existem pessoas que vão pregar, vão, sei lá, vão ser arrogantes, vão ser agressivos. Tem que botar mesmo para falar, tem que falar mesmo. E acaba soando ali como uma espécie de que quem não concordar comigo
um demônio, né? Se não concordar comigo, é um demônio. Não é isso? Faz com que a pessoa, você tem que acreditar. Empurrar a goela abaixo. Porque é assim, e briga. E falta sair no tapa. O evangelho, na verdade, precisa ser apresentado de forma atrativa ou atraente, de forma amorosa, afetuosa. Nós devemos praticar a sabedoria, a tolerância e reconhecer que ninguém é dado a possuir toda a verdade. A partir desse princípio, tem os camaradas que não sabem. Por isso ele diz que nós devemos fazer isso com mansidão e temor. Temor, no caso, reverência. Qual é a ideia do temor ou da reverência? Meu irmão, lá no calor da discussão, você está lá falando de Jesus. Cuidado para você não perder a linha, né? Perder a mansidão. E é exatamente no sentido de que se você perde a reverência, é no sentido de você pensar assim, o que eu estou fazendo, Deus se agrada do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, como eu estou falando. Deus está feliz, isso glorifica a Deus. É isso que deve ser feito com temor ou com reverência. Apresentar a causa de Cristo exatamente como se Deus estivesse ali vendo e estou feliz da maneira como você está fazendo. Ou, rapaz, não está representando, não, peraí. Não é por aí, não. Com temor, mansidão e temor. E Pedro finaliza com essa boa consciência. É o testemunho, irmão. É o testemunho. Testemunho, proceder com boa consciência, com a consciência limpa. Devemos enfrentar todas as críticas com o nosso testemunho, com a vida. Meu irmão, olhe para a minha vida e diga aí se eu estou fazendo alguma coisa de ruim. Se eu estou enganando alguém, fazendo mal a alguém, se eu estou trazendo prejuízo para alguém. Se eu estou machucando alguém. O argumento irrebatível ou irrefutável, o maior argumento, né, que o cristianismo tem é a vida cristã. Viva a vida cristã. Esse é o maior argumento. Lembra aquela historinha que o irmão lá convidava o vizinho dele, rapaz, vamos lá na minha igreja, vamos conhecer lá Jesus, conhecer meu Deus. E o vizinho estava sempre evangelizando o vizinho dele, né? O irmão estava sempre evangelizando o vizinho dele. E aí o vizinho dizia, não, eu estou lendo um livro e quando eu terminar de ler esse livro, eu vou visitar a sua igreja. E aí, passado um certo tempo, estava lá o irmão no culto e de repente o vizinho entrou. E na hora do apelo, o vizinho foi lá na frente e aceitou Jesus. Foi aquela festa maravilhosa. Terminou o culto. O irmão foi perguntar ao vizinho dele, meu irmão, que livro foi que você leu? E hoje você está aqui, aceitou Jesus. Ele diz, o livro que eu estava lendo era a sua vida. Era o seu testemunho. Eu estava só esperando para ver que tipo de crente tu era, para depois eu ir na tua igreja. Não tem argumento melhor, irmãos, do que a vida cristã. Viver o evangelho, puro e simples. Viver o evangelho. E se a gente tiver que sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Amém? Bem-aventurados sois. Benditos sois. Felizes sois. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos ficar de pé e vamos orar. Leia mais a sua Bíblia, estude mais a sua Bíblia, esteja pronto. Esteja pronto a falar de Jesus. Esteja pronto, preparado. Não para brigar, não para discutir. Irmãos, a própria Bíblia condena as discussões. Lembra como Jesus era afrontado lá
Jesus respondia com simpatia e com mansidão. E olha que era cada tentativa sorrateira, mas Jesus, a sua própria vida, ponto que as pessoas dizem, esse daí fala como quem tem autoridade, porque Jesus pregava e vivia o que pregava. Vamos orar? Quero pedir que os irmãos, juntamente comigo, nesse momento de oração, gostaria que nós intercedêssemos pela vida da dona Herotildes, que é a mãe do irmão Auricélio, né? E da Lu, que é a esposa do Ricardo, né? Ela foi fazer um procedimento hoje à noite, né? Hoje à noite ia fazer um procedimento, cateterismo, né? E, bom, vamos orar. E outros irmãos também, né? Eu vou estender meu clamor hoje à noite para outras pessoas que estão aí enfrentando esse sofrimento humano que são as dores, né? As enfermidades, estamos sujeitos. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, amém, irmãos? E aí, se você tiver algum outro pedido de oração, ontem nós tivemos um momento de oração maravilhoso, vamos continuar orando. Muitas enfermidades. A gente já agendou um jejum. Está para o mês de agosto, Denise? Tu lembra o jejum? Ou mês de outubro, próximo mês, Eu já estou doido para adiantar esse jejum. Mas, enfim, irmãos, a igreja precisa orar e jejuar. A batalha espiritual está travada, irmãos, está apertado o negócio. Muitas enfermidades, muitos problemas. Precisamos realmente redobrar aí a vigilância, a intercessão. Então vamos juntos, vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, nós te louvamos, te rendemos graças. Te rendemos, ó Deus, aquilo que é devido ao teu nome. O Senhor é bendito e é exaltado. O Senhor é santo, 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 justo e fiel. Tu és excelso e nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Deus. Nós te desejamos, nós te amamos. Tu és realmente, ó Deus, o nosso tudo. Tu és aquilo que a nossa alma mais anseia. E a minha oração, ó Deus, também nesta noite, é que o Senhor possa tratar conosco, de tal forma que nós possamos nos voltar mais para o Senhor, nós possamos, ó Deus, abrir os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos enxergar. Queremos mais do colírio do Senhor. Sim, queremos mais do ouro do Senhor, queremos mais das tuas vestes, queremos mais das tuas águas, queremos mais de ti, Senhor. Reveste-nos mais e mais de ti, daquilo que é celestial, daquilo que provém do teu trono. Pai, portanto, ó Deus, em meio às adversidades que temos enfrentados, como batalhas espirituais, como enfermidades e muitas outras questões, nós trazemos diante de Ti nesta noite. Em especial, quero apresentar diante do Senhor a vida da dona Herotildes, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre com a Tua providência, que o Senhor seja misericordioso, ó bom Deus, ó santo Deus, usa de misericórdia, Senhor Deus, toma nas Tuas mãos as mãos dos médicos, sejam eles os instrumentos nas Tuas mãos, e seja o próprio Senhor, ó Deus, que esteja ali fazendo todo o procedimento para restaurar a saúde daquela mulher, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. É em nome de Jesus que nós assim oramos. E oramos também, Senhor, e clamamos a Ti em favor de outros irmãos, nossos irmãos, que se encontram com algum tipo de enfermidade, seja uma gripe, uma virose, ou uma enfermidade mais grave. Ó Deus, para nós
Para nós, falhos e limitados, existem níveis de dificuldade e níveis, ó Deus, de gravidade, mas o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso nós clamamos que o Senhor envie uma ordem, quer seja sobre uma dor de cabeça, quer seja sobre um tumor, um câncer maligno. Ó Deus, em nome de Jesus, nós humildemente nós recorremos a Ti em oração e clamamos que o Senhor decrete uma ordem de cura, de restauração sobre, ó Deus, as pessoas a quem nós estamos clamando. Eu sou grato a Ti por aquelas vidas que nós já podemos perceber o milagre, o agir do Senhor, a vida da Letícia, a vida da irmã Nilda, das outras mais pessoas que, ó Deus, foram tratadas, foram operadas, e o Senhor está dando a cura, está dando a restauração, e está trazendo, renovando a esperança e a fé em nossos corações. Portanto, meu Deus, continua a trabalhar por nós, que em Ti esperamos. Quando o homem, ó Deus, ou a ciência não tem mais recursos, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Exclusivamente do Senhor. Em tudo, ó Deus, precisamos de Ti. Mas o Senhor sabe que existem exatamente aquelas circunstâncias em que não nos resta mais o que fazer. Portanto, rasga os céus, estende a Tua mão, faz, ó Deus, o milagre. Faz o milagre, aquilo que nós não podemos mais fazer, aquilo que foge do nosso controle, foge, ó Deus, a nossa capacidade, que o Senhor possa intervir soberanamente, graciosamente, ó Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus, nos despede agora, ó Deus, em paz para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, debaixo da unção do Espírito Santo, uma unção de consolo, uma unção de comunhão do Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que recebe, diga amém. Ô glória! Aleluia!